Há um momento na vida dos escolhidos em que as palavras se tornam insuficientes, um momento em que o barulho do mundo já não traz sentido e o caos externo parece distante demais da verdade que arde por dentro. É nesse ponto que começa o chamado, um sussurro da alma que não grita, apenas convida. E esse convite tem um nome: silêncio. Mas o silêncio verdadeiro não é ausência de som, é presença profunda de si. É quando você para de buscar respostas fora para mergulhar na sabedoria que já vive dentro de você. É quando a alma começa a sussurrar aquilo que o ego sempre impediu que você ouvisse. E para os escolhidos, esse processo é inevitável, porque aquele que foi chamado para despertar não pode permanecer no ruído por muito tempo. O mundo tenta te distrair, mas algo maior te chama de volta. No começo, o silêncio parece incômodo, parece solidão, parece vazio, mas aos poucos você percebe que ele é um santuário, ele é o berço da sua transformação. Enquanto todos correm para falar, para provar, para se mostrar, você é convidado a calar, observar e se tornar. Os escolhidos entendem que o verdadeiro poder não está no grito, mas na vibração silenciosa da alma em paz, porque uma alma em paz não se abala. Uma alma em paz não precisa convencer ninguém, e uma alma em paz transforma tudo ao seu redor sem dizer uma só palavra. Esse silêncio não é passividade, é ação interior. Enquanto os olhos do mundo estão voltados para o externo, o escolhido trabalha no invisível. Ele limpa o coração, reorganiza os pensamentos, transborda intenção pura. E é nesse trabalho secreto que a alma se fortalece, porque antes de transformar o mundo, os escolhidos precisam vencer a guerra invisível que acontece dentro. Talvez você esteja passando por esse processo agora. Talvez o silêncio tenha se tornado a sua única companhia. E talvez você ache que isso é um sinal de fraqueza. Mas escute, isso é o exato oposto. Isso é um sinal de que você está sendo lapidado. O diamante não brilha até ser moldado pela pressão e pelo tempo. E a alma dos escolhidos também não. Na jornada espiritual, o silêncio é o professor mais duro e mais verdadeiro, porque ele te obriga a olhar para tudo o que você sempre evitou. Ele te tira as distrações, ele te isola do aplauso e da crítica, e te obriga a descobrir quem você é quando ninguém está olhando. É nesse ponto que começa a ver a verdadeira fortaleza, aquele que consegue habitar o silêncio sem enlouquecer, aquele que consegue viver o invisível sem se perder, aquele que encontra paz no meio do nada. Esse se torna inabalável, porque o mundo pode tirar tudo dele: fama, dinheiro, amigos, mas nunca conseguirá tocar sua essência. E é por isso que os escolhidos muitas vezes somem por um tempo. Eles somem das redes, das festas, dos círculos sociais. Eles simplesmente desaparecem, mas não é porque estão perdidos, é porque estão se encontrando, estão reconstruindo suas raízes em silêncio, para mais tarde florescerem sem precisar pedir licença. O mundo pode chamar isso de fraqueza, pode zombar do seu silêncio, pode dizer que você está se isolando demais, mas continue, porque no momento certo o mundo entenderá. Ele verá a luz que você carrega, ele sentirá a força da sua presença, e tudo isso terá sido construído enquanto você caminhava no invisível. Respire fundo agora, silencie os ruídos e apenas sinta: algo dentro de você está despertando, algo que sempre esteve aí, mas que só poderia emergir quando o barulho cessasse. É hora de confiar nesse processo, é hora de abraçar o silêncio como um portal, porque os escolhidos não falam muito, eles não imploram por atenção, eles não precisam provar, eles apenas são, e o mundo inteiro se transforma quando eles decidem aparecer. Você já percebeu que os momentos mais decisivos da sua vida não foram marcados por aplausos, mas por silêncio? Não foi na multidão, nem no palco, nem sob holofotes. Foi sozinho, em silêncio, de joelhos ou em lágrimas, que você tomou decisões que mudaram o rumo da sua alma.
E é por isso que o silêncio dos escolhidos é tão sagrado, porque é nele que os pactos espirituais são selados. Enquanto muitos gritam para serem ouvidos, os escolhidos escutam para entender. Enquanto a maioria luta para convencer o mundo de sua importância, os escolhidos caminham humildemente, sabendo que sua missão não precisa ser reconhecida para ser cumprida. Eles sabem que o universo vê o que o mundo ignora, que Deus trabalha nos bastidores e que o invisível sempre antecede o visível. No silêncio, você não encontra apenas respostas, você encontra a si mesmo. Você se reconecta com sua verdade, você se lembra do que é real e começa a perceber que grande parte do que considerava importante era apenas distração, era apenas ego, era apenas barulho. E quando esse barulho some, o que sobra é essencial: sua conexão com o alto, sua força espiritual, sua capacidade de confiar mesmo sem provas, de continuar mesmo sem garantias, de crer mesmo sem aplauso. É por isso que a alma que aprende a calar se torna inabalável, porque ela se enraiza no que é eterno, porque ela já passou pela noite escura da alma e sobreviveu, porque ela não se move mais pelo medo, mas pela certeza. E essa certeza não é barulhenta, ela é silenciosa, serena, mas poderosa. Os escolhidos sabem que a força não está em reagir, mas em manter a paz. Não está em provar, mas em ser. Eles aprenderam a segurar a língua, a respirar fundo, a ouvir antes de responder. Aprenderam que o silêncio é proteção, que nem tudo precisa de resposta, que nem todo ataque merece defesa e que muitas vezes o melhor argumento é o silêncio da confiança. Você já esteve nessa situação, já sentiu que tudo dentro de você gritava por justiça, por explicação, por reconhecimento, mas algo maior dizia: silencie, confie, espere. Esse é o campo espiritual em ação, é o momento em que sua alma está sendo treinada para um novo nível, e quanto mais você resiste à necessidade de falar, mais forte você se torna. Porque o silêncio dos escolhidos não é ausência de coragem, é maturidade espiritual, é domínio interno, é uma fé que não precisa de plateia, e é exatamente esse tipo de fé que move montanhas, que cura feridas, que ilumina ambientes. Não com palavras, mas com presença. Lembre-se, a luz não faz barulho, o sol não precisa gritar para aquecer a terra. Da mesma forma, você não precisa se desesperar para ser ouvido. Sua frequência já fala por você, sua energia já entra nos lugares antes mesmo da sua voz. Isso é construído no silêncio. Você pode até achar que está parado, mas no invisível, tudo está se movendo. Deus está agindo, a espiritualidade está te moldando, seu espírito está sendo elevado. E quando tudo isso se alinhar, o mundo verá quem você é sem você precisar se explicar. Por isso, não tema esse período de recolhimento, não lute contra o silêncio, não fuja da sua caverna interior, porque é nela que nascem os profetas. É nela que os guerreiros descansam e os mestres escutam a voz de Deus. E quando você sair dela, não será mais o mesmo. Será muito mais forte, mais profundo, mais sábio. Você sentirá menos necessidade de discutir, menos vontade de provar algo, porque a verdade se tornou morada dentro de você, porque a presença de Deus se fixou no seu espírito, e agora você carrega algo que o mundo não pode tirar: paz inabalável. Continue nessa jornada. O silêncio que hoje parece duro será o escudo que te protegerá amanhã. As lágrimas que você derrama em segredo são sementes de glória sendo regadas, e o que ninguém viu, Deus viu. O que ninguém aplaudiu, o céu celebrou. Quando você passa a habitar no silêncio, algo mágico acontece. Sua presença começa a dizer o que suas palavras jamais poderiam expressar. Você entra nos lugares e transforma o ambiente, não com discursos, mas com a paz que carrega. Pessoas sentem algo diferente, sem entender exatamente o que é. É o reflexo de uma alma
que silenciou o mundo para ouvir a Deus. Esse é o verdadeiro poder dos escolhidos. Eles não conquistam pelo grito, mas pelo exemplo. Não impõem, mas inspiram, porque encontraram no silêncio um santuário onde a alma descansa, onde o ego morre e onde o espírito ressurge com força renovada. Você não precisa mais reagir a tudo. Você não precisa mais se justificar, porque quando sua alma se alinha com o propósito divino, você simplesmente é. E o que você é basta. O mundo pode não entender, mas o céu reconhece. Quantas vezes você tentou se explicar para pessoas que nunca iriam te compreender? Quantas vezes se desgastou tentando justificar seu processo, sua dor, sua fé? Mas os escolhidos aprendem que nem todo mundo tem a sensibilidade de enxergar o invisível, que muitos só acreditam no que podem tocar e que tentar se explicar demais é como lançar pérolas aos porcos, não serão valorizadas. Por isso, o silêncio se torna proteção, um escudo contra essa energia da dúvida, contra os olhares que julgam, contra as palavras que diminuem. É no silêncio que você preserva sua essência, é no silêncio que você ouve a única voz que realmente importa, a de Deus. E essa voz não fala com alarde, ela sussurra, ela ensina no íntimo, ela não compete com o barulho do mundo. Por isso você precisa se calar para escutar, precisa se recolher para receber, precisa deixar o ego de lado para que o espírito assuma a direção. E quando isso acontece, você se torna intocável. Não porque não sente mais dor, mas porque agora sabe o propósito da dor. Não porque não há mais provações, mas porque agora você entende que cada uma delas carrega um código sagrado de expansão. O silêncio dos escolhidos não é covardia, é estratégia divina. É a consciência de que falar sem sabedoria é abrir portas para o caos. É saber que o tempo revela o que as palavras não conseguem, que o universo age melhor quando você se retira e permite que a espiritualidade opere. Enquanto o mundo corre, você espera. Enquanto o mundo grita, você escuta. E nesse contraste você se diferencia, porque quem sabe calar está pronto para liderar. Quem sabe escutar está pronto para guiar. Quem sabe esperar está pronto para receber o que é grande. Você está sendo treinado para algo maior. E essa preparação exige silêncio, exige solidão, exige desapego do barulho externo, porque o que está nascendo dentro de você não pode ser interrompido por opiniões. O que está sendo forjado na sua alma é sagrado demais para ser exposto antes da hora. Não tenha medo de parecer invisível agora. É nesse invisível que o seu brilho está sendo refinado. O ouro não se revela sem passar pelo fogo. A espada não se forja sem martelo, e a alma não se fortalece sem silêncio. Continue em paz, continue calado quando necessário, continue firme quando for tentado a se explicar, porque cada minuto em silêncio é um tijolo na construção da sua fortaleza interior. A alma que aprende a calar se torna morada da sabedoria, porta da verdade, templo do espírito, e onde essa alma chega, o caos se dissipa, as máscaras caem, e o mundo se cala não por imposição, mas por reverência à presença de alguém que se tornou verdade. Você não precisa mais fazer barulho, você é a frequência, você não precisa gritar para ser notado, a luz nunca precisou de ruído, basta ser, e onde você for, a vibração que carrega falará por você. Não recue, não tema e não se distraia. Você foi separado para algo que poucos compreenderiam, e por isso sua jornada é mais silenciosa, mais profunda, mais interior, mas também infinitamente mais poderosa. Permaneça em silêncio quando for preciso, fale quando for guiado, haja quando o espírito mandar, e saiba, o que você está construindo em silêncio será manifestado em glória.
porque nada que é feito com Deus no secreto fica escondido para sempre. Chegará o dia em que tudo fará sentido, cada lágrima calada, cada oração sem testemunha, cada renúncia não compreendida. E nesse dia você verá, o silêncio era uma linguagem espiritual, uma ponte invisível entre você e o céu. Agora respire, olhe para dentro e lembre-se de quem você é. Confira meu e-book, link na descrição. Mente em Movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção.